Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Café com Saúde e Bem-Estar. Eu sou a doutora Heloísa Passos e trago aqui temas de saúde que acabam caindo no nosso dia a dia e fica muito complicado muitas vezes pelos termos médicos, até pelos fake news aí das redes sociais. Para hoje, eu trouxe um tema que está no nosso dia a dia que às vezes a gente não percebe. A gente só se sente estressado, se sente cansado e vai deixando passar. E quando a gente vê, a gente já chegou no nosso extremo de auge aí de estresse. Você já sentiu isso? Já se sentiu cansaço? Já se sentiu no seu limite? Você já ouviu falar sobre síndrome de burnout? Para isso, eu trouxe a doutora Lara Letícia, psiquiatra, médica formada na Universidade 9 de Julho e psiquiatra pelo Hospital Psiquiátrico Felipe Pinel. É isso, amiga? Desculpa, falei um pouquinho errado. Isso, Felipe Pinel. Amiga, muito obrigada por fazer parte do meu podcast, tá? É um prazer enorme ter você aqui hoje. Eu sei que a sua agenda é super corrida e não é fácil, né? E até o tema que a gente vai falar, eu acredito que você tenha aí presenciado e até passado por alguns momentos, né? Oi, Heloísa, boa tarde. Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite e obrigada por ceder esse espaço para a gente poder falar da saúde mental, né, que é tão importante. E é extremamente necessário e importante a gente falar também de burnout. Então, muito obrigada. Bom, obrigado, né? O prazer é meu, como eu já disse, e eu acho que nada mais do que o essencial é a gente começar a falar sobre o que é a síndrome de burnout, né? Que eu acho que as pessoas confundem muitas vezes o que é, o que não é, e é como está sendo um tema tão em alta nas mídias, né? Nas redes sociais, que as pessoas elas não sabem qual que é o limite para chegar na síndrome de burnout, o que realmente é. Então, você pode dar pelo menos uma introdução para a gente começar realmente a falar sobre isso? Sim, a gente pode começar pela definição. Desde 2019, a Organização Mundial de Saúde definiu a síndrome de burnout como uma síndrome que está relacionada ao trabalho, a uma síndrome ocupacional. Uhum. E ela é definida como um estresse crônico muito relacionado e que está presente no ambiente profissional mesmo. Então, ela tem uma relação principalmente com o trabalho. Isso, com o Com as trabalho. atividades do dia a dia, não só um trabalho, né? Às vezes a parte educacional, a parte de Isso. E estudo, é enfim. importante a gente lembrar que ela não aparece do nada, né? Ela Uhum, está relacionada, ela tem uma base aí concreta do trabalho. E pode ser metas, muitas metas, uma sobrecarga, muita pressão. Pode ser a desvalorização no ambiente do uhum. trabalho, né? O não reconhecimento, uma cultura organizacional tóxica. Hoje tem muitas empresas que têm essa cultura. E tudo isso vai acarretando. Esses são alguns dos exemplos que podem levar ao estresse crônico, à síndrome de burnout. E quando é que a gente consegue diferenciar quando eu estou estressada, né? Vou dar um exemplo, né? Pacientes não, desculpa, pessoas que têm metas, né? Tem uma meta de entregar um trabalho essa semana e essa semana está sendo intensa, mas o resto do meu mês ela é mais suave, né? Vamos dizer assim. Qual que é o limite do estresse para chegar no burnout? Ou os dois estão muito relacionados, a linha ali é muito pequena, então é um passo você já É. chega na cima de burnout. Sim, o estresse é muito comum, né? A Uhum, gente tem momentos do dia, momentos da nossa rotina que a gente está sim. estressado, mas no burnout a gente tem um estresse crônico, um desgaste e um esgotamento muito constante, que é contínuo. Uhum. Então a gente descansa e o sábado e domingo ainda não é suficiente. Entendi. Então ele é crônico. É o famoso tô sempre cansada. Isso, Aquela pessoa que tô não sempre consegue cansada. viver, né? Você chama ela para fazer alguma coisa, eu preciso descansar. Ou ela tá sempre pensando no trabalho. Então ela vive aquilo diariamente, ela não consegue cessar. Isso, e aí tem a questão muito que a gente chama de, eu tô com pré-burnout. Muitas vezes eu falo isso para as pacientes, você tá com um Uhum, pezinho ali, tá faltando o outro, né? E é importante a gente saber esses limites também, entendi. quando começar a observar isso. Então, esse pré-burnout, né, você falou, eu acho que é um termo que a gente usa muito, né? Tanto no dia a dia, tanto às vezes até na terapia. Eu converso bastante com a minha terapeuta e eu falo assim, nossa, eu tô a isso aqui de surtar.
né? Eu não Que é tô. verdade. E a gente vai surtar, né? E a gente dá sinais. Então, esse pré-burnout existe, né? As pessoas às vezes banalizam o termo, né? Acabam falando para tudo, mas isso realmente existe na prática clínica aí dentro da saúde mental. Sim, existe. Inclusive, a gente tinha marcado um dia aqui, Sim. né? Foi na semana passada, ou na retrasada. E aí eu olhei pra mim assim e falei, nossa, eu tô com um pezinho ali, né? Eu tava extremamente numa rotina muito desgastante de trabalho, eu tava me sentindo muito estressada. Uhum. E aí é o momento que a gente pausa e tem que refletir. Será que eu vale a pena fazer isso e me desgastar mais? Pode esperar, Uhum. E né? isso é difícil, né, da gente conseguir observar. Porque eu acho que como você também estuda muito sobre isso e acaba atendendo pacientes com isso, tem uma facilidade maior de você se auto-perceber, né? Mas eu acho que as pessoas diariamente sempre acham que pode fazer um pouco mais. É muito importante a gente reconhecer esse limite. Uhum. Porque às vezes a gente acha que dá conta, né? Só mais um pouco, eu vou dar conta, eu vou dar conta. É um cansaço que vai passar, mas não passa. E aí a conta chega. Uhum. Chega para nossa saúde física e chega para nossa saúde mental também, né? E a saúde mental cada vez mais presente, né? Antigamente a gente não via essa importância, né? E as pessoas, eu acho que também tinham outro estilo de vida. Acho que hoje, que nem você falou inicialmente, as empresas, né, colocam uma meta de trabalho, né? Que as pessoas ficam atrás dessa meta e acabam perdendo um pouco o limite. E, assim, em relação às outras doenças de saúde mental, existe um fator de risco, vamos dizer, né? Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, ter já doenças de saúde mental pré-existentes é um fator de risco para ter o burnout ou não tem uma relação direta com isso? Sim, tem sim. Primeiro eu vou explicar um pouquinho alguns dos sintomas Uhum, que a gente pode identificar que estão na síndrome de burnout. Muita irritabilidade, muita perda de empatia com o trabalho. Então, geralmente, a pessoa ela gosta muito do que faz, de estar ali, mas de uhum, repente ela começa a não gostar, a ficar muito irritada com qualquer coisa. Então, ela se vê distanciado daquilo, com muito pensamento negativo, tristeza, crise de choro, alteração no sono, um esgotamento físico mesmo, mental, aquela coisa de, nossa, amanhã eu tenho que trabalhar e vem aquela nossa, angústia, daquela ansiedade, aquela aquela dor no peito. coisa Uhum, e não quero ir amanhã. E isso vai refletindo também na produtividade, vai caindo a uhum, produtividade, vai gerando uma frustração maior, um desânimo maior, uma negatividade maior. entendi. E, E com relação, desculpa. mas não, imagina, pode falar. Com relação à predisposição, né, se tem fator de risco. Ter um transtorno depressivo ou um transtorno ansioso é fator de risco para ter uma síndrome de burnout e também ao contrário. Então, o paciente ele pode vir com uma síndrome de burnout e Hum. evoluir, se não tratado, para um transtorno ansioso e para um transtorno depressivo. Até porque os sintomas são bem parecidos, né? Que nem você falou, né? A gente começa a ter essa tristeza, esse aperto no peito, só de saber que vai trabalhar por essa angústia. E isso são sintomas que a gente tem nessas doenças, tanto na Sim. depressão quanto na ansiedade, né? Aí a gente tem que saber diferenciar um pouquinho mesmo. Na síndrome de burnout, o paciente ele tem esses sintomas, mas estão muito relacionados ali ao ambiente de trabalho mesmo. Então, Ah, às tá. vezes ele consegue sair ainda com a família, ele consegue sair com os amigos, ele consegue fazer as outras coisas em casa. Vai chegando o dia de trabalhar, vai chegando no ambiente de trabalho, tem esses sintomas. Na no transtorno depressivo, não. Mas tem Uhum. pacientes que evoluem. Hoje mesmo no consultório, veio para mim uma paciente já que evoluiu para um transtorno depressivo. Ela Entendi. já não conseguia mais sair da cama, não estava conseguindo sair com o marido, já não estava se alimentando direito. E tudo isso começou no ambiente de trabalho e foi progredindo para a vida social dela.
Sim. Então, eu acho até legal essa diferenciação que você fez, porque muitas pessoas, eu tenho amigas próximas que sempre falam, ai, tô depressiva porque não aguento mais meu trabalho, né? Não aguento mais essa meta, nossa, eu tenho um processo para entregar e eu tô super cansada. Só que é diferente, né? Porque ela, mas tirando o trabalho, ela consegue conviver, ela vai no barzinho, ela vai viajar com a família, então ela tem uma vida social bem ativa. Mas quando começa a se relacionar, ter uma relação com o trabalho, ela já começa a ter outro tipo de sintomas. Então, isso aí que diferencia praticamente aí um pouquinho, né, de uma forma generalizada, podemos falar assim, da síndrome de burnout para uma depressão, né? E Isso. aí, quando uma começa a juntar com a outra, aí a gente já vê que é a progressão, né? Quando vai ficando mais grave no sentido de afetar outras áreas da vida também. Uhum, Então você fala: "Elô, vamos tomar um chopp depois, no final de semana?". Você vai, por mais que você esteja cansada, uhum. você pode ir, mas quando tá um transtorno depressivo também associado, o paciente ele começa a ficar bem afundado, assim, em casa. Nossa, e eu vou sinceramente me usar como exemplo aqui, né? Eu vou até falar aqui Isso é ótimo. ontem. Não, é ótimo, porque eu até falei pra você ontem, eu falei pra Lara que era capaz de eu chorar nesse episódio, porque a gente tava conversando ontem sobre isso, e ontem eu me senti numa síndrome de burnout, né? Eu tava trabalhando 36 horas de plantão, e aquilo já perdi o gosto de ficar no hospital. Eu já queria ir embora, eu tava angustiada, ansiosa, né, querendo comer o mundo, porque eu não aguentava mais ficar naquele ambiente. Só que hoje eu saí do trabalho e até postei nos stories, gente, eu tô livre, leve e solta, já estou com outro humor, né? Então, eu até falo nos meus stories que estar dentro do hospital por um período prolongado acaba me deixando ansiosa. Quanto mais tempo eu fico ali de uma forma desgastante, né, aquilo vai me consumindo absurdamente. Então, não sei se você já viu uma figurinha, eu tô me lembrando, não sei exatamente onde eu vi, que a gente tem aquele humor grandão e aí depois a gente fica aquele Aham. pequenininho, né? Então, ontem eu me senti assim, né? E você falou em relação a perder a vontade de trabalhar, né? Um dos motivos que me fez fazer esse pod, inclusive, foi para sair um pouco dessa área, porque eu sou plantonista, né? Trabalho na área hospitalar e ficar diariamente dentro de um hospital como plantonista, 12, 24 horas, né? A gente Uma sabe sobrecarga emocional muito grande em absurda, UTI, né? E eu né. trabalho com pacientes críticos, né? Que não é só, às vezes, o paciente que demanda cuidado, a família também demanda, porque a Com gente tem certeza. que abordar tudo ali, né? Manejar muita E coisa. a gente sabe que o plantonista não faz só 12 horas o dia, né? O plantonista faz 12, 24. Ontem eu fiz 36, né? Depende muito da sua carga horária, depende dos seus objetivos, enfim, isso que não vem à questão. Mas é um serviço que você, ao longo prazo, todo mundo fala, a longo prazo isso não vai durar. Porque a gente não consegue, né? Sim, é uma das coisas, às vezes a gente vê redes sociais também acabam mostrando, tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, né. Uhum. Então eu tenho muitos profissionais que eu vejo postando hoje, eu trabalhando o dia inteiro, de segunda a segunda, o dia inteiro, mas eu fico pensando aqui, uma hora a conta chega, não tem como, a nossa Sim. mente, o nosso corpo, eles não aguentam. Eu sei que quando você ama o que faz, é difícil no sentido de que se você abdica do tempo, descansa, ou o próprio sair do trabalho, trocar de trabalho, você se sente um pouco, às vezes, derrotado. Então, tem paciente que tem uma personalidade mais perfeccionista, mais pragmática, que vê isso como uma derrota. Uhum. E se vê, derrotado, mas não é assim, a gente precisa mudar um pouquinho isso. Porque a gente acha que é um fracasso, né? Que é quando a gente não consegue fazer, não dá conta do que a gente quer fazer. E aí a gente tem que parar. As pessoas acham que isso pode ser um fracasso, ou, ai, nossa, ele é fraco, né? E é Exatamente. importante isso que você falou da rede social, né? Que claramente a gente sabe que está tendo um aumento, né, dessa síndrome, por mais que eu falei, né? Eu falei, não é uma coisa que eu li, que eu acho que às vezes as pessoas usam de uma forma inadequada o termo síndrome de burnout, mas teoricamente a gente sabe que o Brasil tem essa síndrome esse diagnóstico em ascensão e que nem você falou, um dos motivos é a carga horária que as empresas colocam em cima
das pessoas. Mas você vê outro tipo de relação, porque você falou da rede social. E eu acho que a rede social, hoje em dia, ela deixa a pessoa cada vez, como eu posso falar, querendo fazer as coisas porque as outras pessoas também estão fazendo. Então, ela quer ter aquela vida, ela quer trabalhar, mas ela também quer ter uma vida social, ela também quer viajar, ela também quer fazer aquilo, e ela entra num ciclo que não para. Tem duas coisas aí, né? Hoje a gente percebe que tem mais jovens do Uhum, que outras gerações, né? certo. Uma porque as empresas hoje, no mundo atual, estão cobrando mais metas e metas rápidas, e sem dar garantia e sem dar o ambiente para o trabalhador. Uhum, Isso acaba adoecendo bastante. E antes as gerações não eram assim. sim. Tinham outras garantias, as metas eram outras. Então a gente acaba vendo uma população mais jovem mesmo sendo acometida. Uhum, E outra questão é que os jovens usam mais as redes sociais e hoje em dia não tem como. A gente está vivendo uma cultura de hiperprodutividade. Então, quanto mais a gente faz, mais a gente é valorizado, mais a gente é melhor. Então, a gente tem que fazer tudo isso, sair de lá do trabalho, trabalhar, chegar em casa, treinar, arrumar a casa e ainda ficar feliz, né? Ainda uhum. tem que mostrar nas redes sociais que a gente está bem, que a gente está feliz, que a gente não tá cansado. E isso vai. O outro que vê aquilo acaba achando que também tem que fazer aquilo. Uhum. Por mais que não seja verdade, Sim, né? porque as Porque... pessoas postam o que querem, né? E eu Exatamente. acho que essa cultura que você falou tem se modificado um pouco, né? Porque as pessoas começaram a parar de acreditar, né? A gente tinha uma geração, né, de influenciadoras que mostrava essa perfeição, né, que foram aí desmistificando ao longo do tempo, que as pessoas falavam, meu, isso não é verdade, né, elas não são assim, né, principalmente a cultura da beleza, né, que não tem nada a ver agora nesse momento, mas eu acho que as pessoas gostam, sim, de ver cada vez mais a realidade, mas elas não percebem que às vezes realmente é um pouco falsa, a pessoa posta 10 segundos da vida dela ali, e isso não quer dizer que ela passou o dia inteiro sorrindo, né? Então, eu acho que a rede social, que nem você falou, tem um lado bom e o lado negativo, e conseguir diferenciar isso, e eu fico até um pouco com receio com as novas gerações, que elas já crescem dentro da rede social, né? Então, uma criança que vê outra criança que se maqueia, que vai no spa, que vai viajar, que vai para Disney, e ela tá ali no mundinho dela, ela também quer fazer tudo aquilo, né? É uma Ela comparação muito é grande. uma comparação muito. A gente se compara. Eu, sinceramente, já me comparei com outras influenciadoras na época que começou essa onda de rede social. E hoje em dia a gente vai amadurecendo e vai percebendo que realmente aquilo não faz realidade com a nossa vida. Existem realidades totalmente opostas, Sim. né? E eu sempre falo, você falou aí de geração, e as pessoas às vezes perguntam, ou a gente está numa discussão, e eu falo assim, gente, a diferença é que a minha mãe, eu sou de Taubaté, do interior de São Paulo. E a minha mãe, ela cresceu em Taubaté com a vida dela. Ela não tinha uma rede social para saber o que a outra menina de São Paulo fazia. Que era outra realidade. Você imagina se ela estivesse lá em Taubaté, olhando para Lara, que mora em São Paulo. Nossa, a Lara vai em um monte de restaurante aqui em Taubaté, não tem. Nossa, a Lara viaja. Nossa, mas meu trabalho não permite. Minha mãe não tem essa condição financeira. Eles não tinham isso. Então, além do trabalho, eu acho que a realidade era outra. Agora a gente não, a gente já cresce olhando para o outro e querendo ser produtivo. Então essa é um vício, né? Vai sendo um vício, assim, absurdamente. E tem uma outra questão também, às vezes você pensa, eu penso, poxa, com a minha idade, meus pais já Nossa. estavam com casa própria, Isso é carro. típico, né? Aham. E aí vem essa ansiedade e esse pensamento de que eu preciso conquistar as coisas Uhum. rapidamente, eu preciso trabalhar muito para conquistar as coisas, e eu preciso aceitar o meio e que eu estou trabalhando para conquistar. E aí vem essa comparação também, mas o Uhum. tempo é outro. Bom, e isso vem assim, né? A gente vê a relação, né, com a idade, né? Eu tenho 32 anos, a minha mãe com 20 já era casada, tinha meu irmão, tinha casa própria, e eu com 32 anos estou conquistando meu primeiro apartamento, né? Tô Tentando ainda sustentar o cachorro. o Eros, né? O Eros em pagar a creche do cachorro. Então, realmente, eu acho que isso aí, tudo que a gente falou,
são coisas que vêm aumentando, que vêm favorecendo aí o aumento dessa síndrome tão falada e tão, às vezes, passado desapercebido, né? E as pessoas acabam deixando passar e empurrando com a barriga, né? E acabam não procurando um profissional aí no momento certo ou um pouquinho antes para não chegar nesse ponto. E mudando um pouquinho do assunto, né? Falando ainda sobre burnout, porém, mudando um pouco o foco, você falou aí de várias profissões, né? Que as empresas colocam isso aí como metas e o profissional acaba procurando isso e entrando cada vez mais em exaustão. Você vê relações com cada tipo de profissão ou você acha que é uma forma generalizada? Você acha que um médico, um engenheiro é diferente de uma pessoa que trabalha num escritório de advocacia? Vou dar um exemplo, tá? Hoje em dia, a gente tem muitas mais profissões ainda. Uhum, Não só por questão de meta, sobrecarga de trabalho, mas também por essa questão da desvalorização, do não reconhecimento. uhum, Mas ainda assim tem um número maior, ainda mais, você melhor do que eu pode dizer na pandemia, quem está na linha de cuidado. uhum. Médicos, enfermeiros, psicólogos, professores, são profissões que têm uma sobrecarga emocional muito grande. Entendi. Então, eles acabam sendo mais expostos, né? Tendo um fator de risco a mais aí. Entendi. Mas isso não exclui que as outras profissões também Não. tenham, Hoje em né? dia, cada vez mais a gente vê. E essa parte de home office, né, que veio aí da pandemia, você acha que piorou? Porque eu acho que as pessoas, eu não sei porque eu não tenho home office, né? E eu vejo quem tem home office, eu acho assim, nossa, eu queria trabalhar de home office. Mas você acha que o home office, ele mascara a sobrecarga de trabalho? Porque a pessoa tá dentro de casa e acaba acordando e dormindo no trabalho. Né? E aí ela acha que está tranquila de folga, mas está trabalhando de um horário maior. Você acha que tem essa relação? Me veio na cabeça agora que você falou da Eu acho que pode pandemia. ser um facilitador no sentido, talvez, de principalmente em São Paulo, né? Uhum, Não pegar o trânsito, não ficar irritado, ter esse desgaste. Mas está suscetível às cobranças, às metas. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, ela entrou numa empresa faz uns 6 meses e ela tá se sentindo assim. E ela é uma paciente que é bem pragmática. Ela tem uma história de vida bem legal, bem bonita, mas ela tá sentindo, ela pensa, nossa, faz 6 meses só que eu entrei nessa empresa. E ela entrou assim, e ela já tinha que exercer várias coisas, não explicaram para ela. E ela levou isso para a chefe, isso que ela trabalha 100% home office. Algumas vezes só que ela tem que ir na empresa. E a chefe trouxe para ela, perguntou: "Você tá gerenciando o seu tempo bem?" Ela trouxe, não só como pergunta, até como acabou afirmando mesmo que essa minha paciente não estaria gerenciando o tempo dela adequadamente. uhum. Aí essa chefe tirou um dos trabalhos dela para dar uma aliviada. Ela falou: "Ah, ela tirou um trabalho, mas no mês seguinte ela levou mais 3." Então, o ativo passivo ali. Aham, tipo, eu tiro um pra você só pra você dar uma respirada, mas no próximo, Isso. minha filha, você espera que vai vir mais E ela coisa. trabalha 100% home office. Então, realmente, é assim, é difícil dizer, né? Porque eu acho que cada trabalho, mas eu acho que às vezes o home office a gente acha que não tá trabalhando, mas já tá ali ativo. Porque eu até te perguntei se me veio na mente uma vez que eu fui pra Blumenau, no Oktoberfest com algumas amigas, e uma amiga minha trabalha de home office. Então, a gente tava lá no bar, bebendo, ela falou assim, eu vou rapidinho, que eu tenho uma reunião com o meu chefe. Pegou o laptop, saiu da onde a gente tava, foi pro carro, fazer ali a entrevista, ela voltou chorando. De tanto que o chefe cobrou ela de várias coisas, não sabendo onde ela estava, né? Nem questão, você está aí se divertindo, não. Aí ela voltou, eu odeio meu trabalho, né? Eu quero sair chorando. Então eu acho que realmente esse limite do chefe com o empregado, né, acaba aí perdendo um pouco, porque eles cobram muito, né? E o mercado de trabalho é tão amplo, que nem você falou, que às vezes é isso aqui para você perder o trabalho, né? Que tem outra pessoa para entrar no seu lugar. E eles É deixam bem claro substituível. isso, né? Eles estão cada vez mais deixando claro, todo mundo é substituível. E as profissões que antigamente eram as tops de linha que achavam, não, você vai chegar, se formar e já ter um bom emprego, já não é mais assim. Né? Então você tá ali na linha de frente e mesmo assim você vai ser substituído. Ah, eu não quero receber isso. E Um hoje o beijo. mercado, ele quer um robô ali, né? É, ele quer um robô, cada vez mais, né?
E a gente está falando aí um pouco sobre o burnout, né? Eu até perguntei se tem essa linha de transferência do estresse por burnout. Existe um diagnóstico, tem como fazer um diagnóstico, além dos sintomas que você falou, né, no início do pod, mas, por exemplo, no TDAH, existe um formulário, né, existe várias etapas que a gente faz para saber se realmente a gente tem o diagnóstico TDAH. No burnout, existe critérios exatos para a gente ter o diagnóstico de burnout ou são os sintomas, são uma coisa A história. mais história do paciente do que realmente, olha, ele tem isso, fechou 3 critérios. É isso que eu queria falar. Tem os critérios As exatos, escalas. exatamente. Assim como nos outros transtornos, nas outras síndromes, tem escala também, Uhum, mas é mais a história clínica do paciente. Questionar, né, a relação dele em casa, no trabalho, como que ele tá em casa. uhum, É o que eu mais utilizo, assim. Eu fico um pouco enrijecido essa questão de escala. Tem, tá. mas acaba que a gente utiliza mesmo a história clínica. Ah, então você olha de uma forma geral, né? Como Isso. era o paciente, como ele está sendo e como ele está se transformando ao longo das consultas, né? Porque não é uma consulta só. E que para ele também consiga se enxergar, né, como se fosse um Sim, espelho. sim. E o tratamento? O tratamento, ele é totalmente comportamental, né? Sair do ambiente que está fazendo esse estresse nele, ou existe também formas medicamentosas de auxiliar o paciente nesse momento? O tratamento ele é multifatorial. Uhum, Terapia, o afastamento do ambiente de trabalho por um tempo. A medicação às vezes é necessária, mas não é só a medicação. Eu vou dar, por exemplo, o exemplo de uma outra paciente você tem minha. muita paciente, né, amiga? Nem como dar o pod inteiro de exemplo. Adoro, E pode isso está falar. cada vez mais frequente, ainda Aham. bem, né? Porque quando a gente Sim, silencia isso, bom que tá tratando, tem um né? sofrimento maior. Ela também estava em burnout e ela também não conseguia sair do trabalho. E era pior ainda porque ela não era CLT, então ela era PJ. Ah, eu sei bem, muito bem o que é isso. Ela já fazia terapia, ela não estava mais conseguindo fazer atividade física. E aí o ajuste da medicação foi bom, porque ela conseguiu melhorar e ela conseguiu procurar outros trabalhos. Nessa procura de outros trabalhos, ela achou um, inclusive melhor, e conseguiu pedir demissão. Isso para ela foi um processo meu, conversando muito com ela, o processo da psicóloga, conversando muito. Aí nessa melhora dela, ela conseguiu procurar. E ela voltou ontem, inclusive, coincidentemente. Tá numa empresa nova agora como gerente, até muito melhor. E foi necessário, nesse caso, a medicação para dar essa, esse up aí nela para conseguir procurar outros trabalhos. E qual seria a classe da medicação nesses casos? Ou não existe? Cada caso um específico? Ou são antidepressivos? Ou remédios aí que a gente tem tendência a usar para ansiedade? Existe uma classe específica ou Aí não? varia bastante se o paciente tem sintomas depressivos, se tem Uhum, sintomas ansiosos. É uma medicação que puxa para o paciente que está com baixa energia, um antidepressivo que foca mais nisso. uhum. Às vezes precisa ajustar uma medicação para que ele durma, para insônia, que não causa dependência, gente. Nada de clonazepam e nada de zolpidem. Falando sobre medicações, né? Medicações para dormir, igual você aí usou como exemplo o Zolpidem e o Clonazepam, são medicações que as pessoas estão cada vez mais em busca. E também tem a busca daqueles remédios que deixam o paciente mais ativo, né? Na pandemia, eu confesso que na pandemia foi a primeira vez que eu tive contato com essas medicações, não foi em acompanhamento com psiquiatra, estava de plantão, né? A gente fazia na pandemia 72 horas de plantão, era uma coisa assim surreal, de ficar 3, 4 dias. Eu conhecia a gente que ficava 5 dias direto dentro do hospital, e isso, né, totalmente nada saudável, né? Nada saudável, gente, porque não é bom nem pro médico, nem pro paciente, né? Porque a gente entra em exaustão e a gente não consegue atender de uma forma correta, então os dois lados vão sair prejudicados. Mas foi a primeira vez que eu tive contatos com estimulantes, né? E com remédios para dormir, que foi o Zolpidem. Então, a gente vivia um ciclo. Porque a gente acordava, tomava um estimulante para conseguir ficar ali ativo, né? Porque existe uma medicação específica, não vou dizer o nome, né, para não falar que eu tô falando, dando aí a entender qual medicação que é, que você toma, que você,
né, se sente um super-herói mesmo. Você fala, não, hoje eu consigo, sua cabeça começa a focar em várias coisas, mas depois ele te dá um down. Mas chega um momento que nem ele dá conta, Exatamente, você vai né? ter que subir a dose, né? Vai chegar uma hora que também não vai dar conta. E aí chegava de noite, tinha insônia, né? Era um cansaço, mas sem sono, porque a noite era terrível, né? Porque imagina, a gente dormia com 5 médicos, né? Cada um tinha um horário, então cada hora, e sempre tem um sem senso, né? Que levanta, bater na porta. Né? Que já todo mundo dormindo. Aí tem um bonito que vai levantar, né? Batendo tudo. Então você acordava. Quem tem sono leve, acorda na hora. E aí falaram assim, toma esse remédio aqui, né? Que é o Zolpidem sublingual. Nossa, eu achei aquilo maravilhoso, né? Assim, nossa, consigo dormir, consigo ficar acordada. Ofereceram ainda, igual uma Exatamente. balinha. Tava numa balada, né? Tava numa balada. E esse uso inadequado, você acha que vai influenciar também nesses pacientes? Porque eu já falei isso em todos os meus pods, né? Em todas as doenças existe. O meu amigo usou, eu também posso usar. O meu amigo ofereceu, estou usando. Você acha que esses estimulantes, principalmente, né? A pessoa usa de uma forma inadequada, diariamente, achando que isso vai ajudar ele a dar conta do processo, mas no final chega a conta e aí vai auxiliar no processo da síndrome de burnout? Hoje tem muita gente que usa o estimulante para acordar e usa o Zolpidem para dormir, né? Uma medicação para acordar e outra para dormir, para Uhum, suportar as horas intensas de trabalho, a carga horária muito grande do trabalho, a intensidade de coisas que tem para fazer, para tentar focar mais ali, não conseguir não dormir, não cochilar, não descansar. Mas uma hora a conta chega, isso não tem como. Nosso uhum. corpo, ele não aguenta. Aí quando a conta chega, chega dando uma voadora, né? Que aí já era. Então realmente tem essa relação. E prevenção, né? A gente falou de tratamento, de diagnóstico e de sintomas, né? De sinais e sintomas e a prevenção. Eu acho que é um pouco meio que óbvio, né? Que a prevenção é não chegar na sua exaustão, mas a gente já conversou que isso não é fácil, né? Não é fácil a gente olhar para nós mesmos como um espelho e perceber que a gente está passando do limite, a gente quer dar conta de tudo. Mas como psiquiatra, né, o que você orienta para os seus pacientes, né, ou pessoas que ainda não têm essa síndrome ainda como diagnóstico, mas você vai percebendo que ela está sempre se mantendo num quadro de estresse crônico. A consciência, eu acho que é a primeira coisa. A Uhum, consciência, esse é um espaço, por exemplo, né, que traz o conhecimento para as pessoas, e eu acho que o sim. alcance disso faz com que a gente tenha um entendimento, a partir daí a gente ter a consciência e estabelecer limites é muito importante entre a vida pessoal e a vida profissional. Muitas vezes a gente quer Uhum, levar o trabalho para casa. sim. Isso é uma das coisas que acaba prejudicando muito. Então, a gente precisa estabelecer um limite aí entre a vida pessoal e a vida profissional. Uhum, Descansar. A gente não pode ter culpa em descansar. Não adianta. Eu falo para os meus pacientes também uma técnica que eu faço em casa. Às vezes eu chego, tenho uma louça ali para lavar, mas eu não vou ficar refém daquilo. Eu coloco um pano de prato branco e vou deitar e fico, e eu me obrigo a descansar. Então a gente precisa ter horários de lazer, horário de descanso sem ter culpa. Dormir bem, isso é muito importante. Se alimentar bem, fazer atividade uhum. física, trabalhar e ter conversas dentro do trabalho respeitosa, dividir as tarefas, isso é muito importante. Tem gente dentro do trabalho que quer fazer pelo outro, Uhum, ser né? Eu vou aquele dar o funcionário do mês, né? E não vai exatamente. rolar. E aí isso não vai rolar. Nossa, e isso que você falou de eh, descansar sem culpa, eu já falei uma vez com você, né? Que eu não conseguia descansar. Até hoje, pra mim, é muito difícil. Mas pra mim também, viu? Eu admito. É difícil, né? A gente Sempre ficar em lutando. casa sem fazer nada, porque eu tenho aquela sensação que eu tô deixando de fazer alguma coisa ou estou inútil, né? E é engraçado porque você me segue, né? Você sabe a minha rotina, sabe as coisas que eu faço, mas eu gosto de treinar, eu gosto, né? Eu trabalho de uma forma mais exaustiva em relação a plantão, eu gosto de ter uma vida social, tenho um noivo, tenho um cachorro, né? Então, e é isso, às vezes eu acordo 4 horas da manhã para conseguir treinar, para conseguir trabalhar, enfim, e vai fazendo aquilo. Mas isso chega um momento que
não dá para seguir. Então, é sempre que eu chego nesses meus limites e não é à toa que eu faço terapia, faço acompanhamento, tudo aí para a gente conseguir entrar num equilíbrio o mais possível, né, dentro da realidade. E quando eu chego em casa, por exemplo, hoje, vou dar novamente eu como exemplo, estava às 36 horas de plantão, eu cheguei em casa e eu não fui dormir. Eu odeio dormir depois do plantão. Eu lembro até hoje que você falou que tem um dia bonito, azul e que Exato. você fica, não é? Toda vez que eu saio do hospital e eu vejo um dia lindo, eu falo, esse dia eu tenho que aproveitar, independente do meu Mas aí sono. você pega uma toalha e vai lá no Ibirapuera e deita. E É, fica lá. exatamente. Eu É acho uma que é uma solução. solução, amiga. Obrigada pela dica, porque eu, por ficar presa, que nem eu falei, né? Presa assim, né, gente? O termo que eu tô usando, ficar presa dentro do hospital, dentro de uma UTI, onde eu não vejo sol, não vejo dia, né? Pra mim é tudo a mesma coisa. Às vezes eu entro, tá sol, quando eu saio, tá chovendo. Então, quando eu estou fora daquilo, eu me sinto obrigada a aproveitar aquilo ao máximo. Seja treinando, seja passeando com Ero, seja passeando por São Paulo. E São Paulo é uma cidade que não para. Então, ela nos atrai, né? Daquela vontade. Não, pelo amor de Deus, todos os meus amigos estão num barzinho, Aí se você olha a rede divertindo. social, né? Nossa, e aí você quer correr para aquilo lá. Então, realmente, isso que você falou de sentir culpa é algo frequente, né? E lógico que tem pessoas que não têm culpa, graças a Deus, continua assim, né? Que isso faz bem para sua saúde, mas tem gente que realmente não consegue, tem essa mentalidade de que precisa estar 100% em atividade E e produzindo. produzindo alguma coisa, seja para outra pessoa ou seja para nós mesmos, né? De uma forma ativa, não de uma forma descansando, Não, né? a gente tem que cultuar mais o ócio e o descanso. Sim, porque a mídia não cultua o ócio, né? Hoje em dia, a mídia. Se bem que, não sei se eu tô errada, hoje em dia o top do momento é mostrar que você tem tempo, né? Você já viu essas blogueiras assim, que elas mostram que elas acordam, vão fazer um spa. Mas é outra realidade Aí é outra também, né? realidade, né? Mas elas estão cultuando o tempo que também chega um trabalhador que não vai ter, né? Vai ter que acordar às 7 horas da manhã para ir trabalhar, vai passar o dia inteiro trabalhando, chegar em casa e tem que cuidar da casa, né? E eu acho uma coisa que você conversou comigo, mas a gente não tocou, é sobre a maternidade. Isso vem aumentando cada vez mais na população de mulheres, mães que trabalham fora e chegam em casa, têm os filhos para cuidar, né? Aí é um outro trabalho. É um outro trabalho. Inclusive, o meu primeiro pod foi com a doutora Egli, que ela é infectologista, coordenadora, mãe, mulher, né? Esposa. E aí a gente fala como é que dá conta, né? De chegar em casa, ter que fazer a papinha da criança, né? Tem que dar a papinha, cuidar, tem a babá durante o dia, mas de noite também a gente quer estar com o filho, né? Então eu acho que isso aí entra numa população muito difícil de lidar. Você tem bastante paciente mulheres mães com cada vez mais com esse diagnóstico em crescimento ou não? É bem frequente. Eu sempre falo também para as minhas pacientes, cada vez mais eu tô atendendo mais mulheres. Ser mulher não é fácil, Uhum, né? E aí você ser mulher, esposa, mãe, de tal profissão, mais difícil ainda. Você tem o seu trabalho e aí você chega em casa é um outro papel. Você tem que dar atenção para o seu esposo, você tem que ser mãe, você tem que ajeitar às vezes a comida, você tem que uhum. falar com a sua mãe, cuidar do cachorro, se cuidar É, é complicado. é um combo, é bem caro, né? É um combo caro aí ao longo da vida. E eu acho que dependendo da profissão, né? Você falou da sua paciente que era autônoma, dá até medo de ser mãe, né? Porque quem é autônomo não tem direitos, né? Aí você fica grávida, você vai ter que trabalhar grávida, né? Você vai ter um pós-parto autônomo, né? Ou você trabalha ou você não ganha. Então, às vezes, é essa insegurança que as pessoas têm, Sim, e né? aí é muita terapia e cuidado. Inclusive, ela quer ser mãe. Acho que Uhum. pro final do ano a gente vai fazer um intensivão aí para que ela Ai, que bom. consiga. Que bom que ela tá se Se alinhando, se cuidando. cuidando para conseguir ter os objetivos que ela quer, né? E está alcançando aí, porque não é fácil, não é um trabalho de um dia para o outro, né? Que nem você falou, você vem acompanhando ela. Então não adianta ir uma vez no psiquiatra achar que tá tudo bem, não. Você tem que fazer o acompanhamento para ter o diagnóstico, para ter
um segmento correto, seja ele ambiental ou farmacológico, que nem a gente conversou aqui, para conseguir aí chegar no seu objetivo, né? Sim, muitas vezes eu combino com o paciente, vamos fazer um teatro? Como que você vai falar com o seu chefe? Aí eles fazem o teatro. Às vezes eu faço relatório até para reordenar dentro da empresa um Uhum, outro local de trabalho. Porque às vezes tem um subchefe que cobra muito, então vamos realocar. Mas, ou vamos se retirar um pouquinho do uhum. trabalho. Dá pra gente pensar em bastante coisa. Tem que realmente ir pensando e tentando achar uma melhor opção aí, que a pessoa não se sinta desconfortável e também não se coloque em risco no trabalho, né? Treinar com você, né? Que seja um teatrinho, mas que a pessoa consiga chegar no trabalho e falar isso e ter como uma resposta positiva, né? Porque ninguém também quer chegar no trabalho, brigar com o chefe e acabar perdendo o trabalho, né? Que é o Sim. maior medo. Amiga, muito obrigada pelo papo. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa aí que a gente não falou, ou se você quer deixar algum recado para a população de uma forma geral, né, dos cuidados. Eu acho que a gente falou bastante, mas sempre tem Uhum. alguma coisa aí que ficou aí para deixar como uma frase, né, uma motivação para as pessoas procurarem cada vez mais a área de psiquiatria, não terem medo, né, de se consultar com o psiquiatra, que é válido a gente ter esse acompanhamento, né, não ter medo do estigma, né, que existe ainda, está mudando muito, graças a Deus, né, mas que a gente tem que fazer, né, para a gente evitar esse excesso de estresse, chegar no seu limite na síndrome de burnout, depressão, ansiedade, enfim, tantas outras doenças que a gente vê aí cada vez mais frequente. Obrigada, Heloísa, pelo convite. Obrigada por ceder esse espaço para eu poder falar um pouquinho de saúde mental. Eu espero que as pessoas consigam se olhar, reconhecer os limites e, se esgotamento ou qualquer outro dos sintomas, qualquer adoecimento, não reconhecimento de si por alguma coisa, procurar uma ajuda. Um Uhum, psiquiatra, um psicólogo, uma rede de apoio. Isso é fundamental. E se cuidar e cuidar da saúde mental é um ato de coragem uhum. também. E eu espero que também as empresas possam fornecer espaços com pausas, com estabelecimento de metas aí que sejam alcançáveis, que é Uhum. dever delas também cuidar da saúde mental dos colaboradores. Muito obrigada por esse espaço, pelo convite, fiquei muito feliz e fico à disposição. Amiga, obrigada eu. Acho que é assunto que não vai faltar para a gente falar sobre saúde mental, né? É muito bom ter conversado com você sobre isso. Me usei muito como exemplo. Até peço desculpa, gente, mas eu me identifico totalmente nesse assunto, né? É um assunto que me rodeia. Fiz esse pod, inclusive por um desses motivos, né? Que eu Estava queria. conversando disso. Exatamente, porque eu queria ter uma válvula de escape, alguma coisa que me fizesse bem. E eu espero que vocês também tenham gostado desse episódio, tanto quanto eu, tá? E tenha se identificado, tenham percebido sinais de alarme, que nem a doutora Lara falou, e não deixe de procurar, né, um psiquiatra, um psicólogo. É sempre importante a gente falar com alguém. Só de falar com alguém já ajuda, né? Então, esse foi o nosso episódio de síndrome de burnout. Eu espero que vocês tenham realmente gostado. Se gostou, curte, compartilha, é muito importante pra gente. Deixa comentário se ficou alguma dúvida. Estamos à disposição, tá? E se não gostou, também curte, né? E compartilha falando que não gostou. E, amiga, a única coisa que eu esqueci de pedir é para você deixar, né, o contato aí das suas redes sociais pra galera, para quem quiser, né? E quem tiver o interesse em procurar você aí nas redes para fazer uma consulta, para também conhecer um pouco e se tiver alguma dúvida te enviar diretamente. Tá bom, muito obrigada. O meu Instagram é @laraleticia.psiquiatra. Qualquer dúvida, fico à disposição. E, gente, vamos cultuar o descanso e não vamos chegar no esgotamento físico e nem mental. Bom, gente, é isso e o bom café para todos.